CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Quarta-feira, 11h06 da manhã, dia 25 de outubro. Está começando o CBN Esportes. Olha, hoje uma quarta-feira de muita repercussão sobre o Campeonato Brasileiro, 29ª rodada, bons jogos, clássico paulista, perseguidor do Botafogo em campo, ou seja, muitos assuntos para a gente discutir a partir de agora. E com boas notícias para o esporte brasileiro nos Jogos Pan-Americanos, Santiago, no Chile. Rebeca Andrade ganhou a medalha de ouro no PAN em Santiago. A brasileira alcançou uma média de 14,983 na prova de salto. Pela primeira vez, a atleta conseguiu ocupar o lugar mais alto do pódio em uma edição do PAN. Agora a ginasta é campeã olímpica, mundial e pan-americana. Jordan Chiles, dos Estados Unidos, e Natália Escaleira, do México, terminaram com a prata e o bronze, respectivamente. E o Guarani, hein, tem decisão sexta-feira, depois de amanhã, estádio Brinco de Ouro da Princesa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo tradicional, jogo de dois gigantes do interior paulista. E quem está no brincão, palco do jogo, é Antônio Lupe. Bom dia, Lupe! Tudo bem, Carlão? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Estou falando baixinho porque o Guarani está treinando neste momento, bola parada bem perto da onde a imprensa acompanha aqui a atividade. Hoje o técnico Humberto Louser já deu algumas dicas a respeito do time titular, que vai enfrentar o Botafogo, sexta-feira, às 9h30 da noite, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bruninho não treinou e a principal novidade deve ser Regis no meio-campo titular do Guarani. Matheus Bueno volta na vaga de Lucas Araújo. Olha só que notícia! Regis, Lionel Regis, é isso mesmo, Lupe, fala baixinho. Não dá arma para o inimigo. De repente tem um torcedor, alguém do Botafogo acompanhando o CBN Esportes e vai passar tudo lá pro pessoal do Pantera. Baixinho, baixinho, baixinho. Mas Regis, olha que legal, que notícia boa. Se for confirmada realmente a participação do Regis entre os titulares, que ele tenha boa sorte. O Regis está passando por um 2023 complicado, não conseguiu ser aquele maestro de 2021, mas ainda há tempo, né? O futebol tem dessas coisas. De repente o Regis se torna novamente o protagonista do Bugrão nestas rodadas finais de Série B. Boa sorte ao camisa 78. Liga dos Campeões, 8 jogos abriram a terceira rodada da Champions ontem à tarde. Destaque para o Bayern de Munique, que venceu o Galatasaray da Turquia por 3-1 e chegou aos 9 pontos no Grupo A, 100% de aproveitamento. O Real Madrid venceu o Braga de Portugal por 2-1 fora de casa e também chegou aos 9 pontos pelo Grupo C. A rodada prossegue hoje com mais 8 jogos. Destaque para Paris Saint-Germain e Milan pelo Grupo F. Vamos para São Paulo, vamos para a capital paulista, que hoje está em polvorosa. Afinal de contas, teremos clássico, choque rei, Palmeiras e São Paulo, tem Corinthians também em Cuiabá, e a preparação do Peixe, a preparação do Santos para o jogo contra o Coritiba, amanhã na Vila Belmiro. Roberto Lioi. Palmeiras e São Paulo se reencontram no Allianz Parque nesta quarta-feira com objetivos distintos. O Alviverde terá Endrick de volta e ainda busca uma vaga direta à próxima Libertadores, enquanto que o tricolor, que não terá Pablo Maia, Luan e Arboleda, quer somar mais alguns pontos para praticamente encerrar a temporada. Com risco de entrar na zona de rebaixamento em caso de derrota, Corinthians contará com o retorno de Maicon diante do Cuiabá, fora de casa também nesta quarta-feira. Torcedores organizados se reúnem com elenco e comissão técnica do Santos, que jogará quinta-feira contra o Coritiba na Vila. Apesar de reafirmarem apoio até o fim do Brasileirão, os uniformizários classificam como vexatória a goleada sofrida para o Internacional no domingo. A preparação do Santos tem clássico hoje no Allianz Parque.
São Paulo e Palmeiras, ou melhor, Palmeiras e São Paulo e o Corinthians lá em Cuiabá, diante dos donos da casa, diante do Dourado Cuiabá de Daverson. NBA, o Denver Nuggets começou a temporada 2023-24 vencendo. O time derrotou o Los Angeles Lakers por 119-107 na partida de estreia da Liga Americana de Basquete ontem na Ball Arena. Antes do jogo, os jogadores do Nuggets participaram da tradicional cerimônia dos Anéis de Campeões da NBA, além de terem comemorado mais uma vez o título da temporada passada. Antônio Lupe, a Macaca também tem decisão, Lupércio, é sexta-feira contra o Novo Horizontino fora de casa, Lupe! E se não conquistar uma vitória, Carlão, corre o risco de entrar na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, só a vitória interessa para a Ponte Preta contra o Novo Horizontino na sexta fora de casa. O técnico João Brigatti, ele tem 3 retornos, Elvis, Felipinho e Gé. Só que, por outro lado, perdeu Mailton para o duelo em Novo Horizonte. Grande Antônio Lupe. Fala baixinho porque ninguém pode saber que a gente está aqui. Já dizia a música de Xande de Pilares. Grande Antônio Lupe é o destaque da Macaca, que tem jogo importantíssimo contra o Novo Horizontino sexta-feira. Vôlei feminino. Ontem repercutimos com o André Heller esta notícia, né, que eu vou falar do José Roberto Guimarães, mas na audiência rotativa do rádio não custa nada, né, a gente repetir. José Roberto Guimarães aceitou o convite da Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, e será o coordenador técnico das seleções femininas. O tricampeão olímpico vai continuar no comando da seleção adulta, cargo que ocupa há 20 anos e com sucesso, e também atuará no planejamento das equipes de base. O foco dos trabalhos são os Jogos Olímpicos 2024, 2028 e 2032. Boa sorte, Zé! Fábio Scheibe, direto do Principado de Itu. Fabião, Campeonato Brasileiro, Série A, 29ª rodada. Destacamos os grandes da capital com Roberto Lioy, mas vamos destacar o melhor paulista dentro do Campeonato Brasileiro e com possibilidades de título, que é o Red Bull Bragantino. Recebe o Atlético Mineiro hoje às 7h no estádio Nabi Abichedi. Fabião, bom dia, boa quarta-feira. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. É isso aí. O Braga Bull tenta diminuir a vantagem para o líder Botafogo, que é de 7 pontos no momento. Lembrando que o jogo do Botafogo nesta rodada acabou sendo adiado. Seria contra o Fortaleza. Massa Bruta chega embalado para o jogo. Há 8 jogos sem perder, o time é o que mais tempo está invicto no Brasileirão. E tem a melhor campanha do retorno, viu, Carlão? Eduardo Sacha é a grande referência para gols do Bragantino. Então, Bragantino Atlético Mineiro, 7h. Outro jogo que também chama atenção é Grêmio e Flamengo, às 9h30 na Arena do Grêmio. O Grêmio, 6º colocado, encarando o Flamengo, 3º, que ainda sonha com o título brasileiro. E tem Tite, mais uma vez, agora estreando em solo gaúcho, da terra natal dele, né, Carlão? Boa, Fabião, com certeza. O Tite vai fazendo aí um bom início, né? Um começo de trajetória interessante no comando técnico do Mengão. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19991869070. 991869070. Mande o nome, mande a cidade e também através dos nossos canais de comunicação, as nossas redes sociais, pelo YouTube /CBN Campinas. O CBN Esportes é comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto. Vai dar, Valmir! Vai! Seja otimista que a Macaca não vai cair, não. Eu tô pessimista, mas você é um otimista por natureza. E vamos ver se a Macaca consegue sair desta situação em que se encontra. E claro, o homem dos streamings, o homem online, é ele, Daniel França. Apresentação, Carlos Eduardo de Freitas. 11h16, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tudo sobre a abertura da rodada do Brasileirão, preparação de Ponte Preta, preparação de Guarani e muito mais aqui no CBN Esporte. CBN Esportes Campinas.
quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Na terceira e quarta fase, que tem prazo de finalização até março de 2024, serão mais 30 câmeras e 60 painéis. Entre os pontos que receberão câmeras estão as avenidas José de Souza Campos, Anchieta, Orozimbo Maia e Princesa do Oeste, além das ruas Álvaro Miller, Carlos e Campos e Silvio Moro. Investir em tecnologia visando a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres é uma prioridade da Prefeitura de Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. 11h19, quarta-feira. Thaís Azevedo, seja bem-vinda aqui no CBN Esportes. E as ruas, o trânsito da cidade de Campinas, as estradas da grande RMC. Thaís, bom dia! Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Barão de Itapura tem lentidão agora somente na chegada à Avenida Brasil. Antes estava bastante carregado desde a rodoviária. Agora a motorista vai fazendo um bom caminho. A Avenida Andrade Neves tem lentidão na saída da Estação Cultura. Mais à frente na chegada à Avenida Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido centro, trânsito fluindo bem. A Avenida Brasil tem excesso de veículos sentido Vila Nova, ali na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina, desde o Balão do Timbó. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade somente na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue ali pela Avenida Anchieta, agora tem trânsito bastante carregado pela pista da direita, desde a Rua Irmã Serafina até a Avenida Orozimbo Maia, por conta de uma ocorrência próxima ali à Rua Doutor Guilherme da Silva. Carlão. Obrigado, Thaís. Com a Blue Friday Cielo, se preparar para Black Friday ficou ainda melhor. Da máquina ao e-commerce, venda sem mensalidade. E aí, bora juntar forças? Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A seleção brasileira de vôlei feminino entra em quadra nesta quarta-feira, às 5h30 da tarde, para enfrentar o México pela semifinal dos Jogos Pan-Americanos em Santiago. A outra semifinal tem República Dominicana e Argentina.
As finais da competição acontecem amanhã. A final está programada para as 8 horas da noite e a disputa do terceiro lugar para as 5 horas da tarde. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou um pedaço de Paris no Cambuí. Conheça o Bellevue Residencial, um empreendimento único, com uma clara inspiração no estilo francês de viver. Apartamentos de 128 a 250 metros quadrados com o alto padrão que você merece. Localizado em uma das ruas mais charmosas do Cambuí, rodeado por excelentes opções gastronômicas e de lazer. Visite o decorado na rua Capitão Francisco de Paula 260. Bellevue, um pedaço de Paris no Cambuí. CBN Esportes Campinas. Onze horas 23 minutos. Antônio Lupe está lá no Guarani. Já nós vamos indagar o Lupe sobre a preparação do Bugrão. A notícia de que o Regis, pode aparecer como titular no duelo contra o Botafogo, até porque o Bruninho não está participando, não significa que ele ficará de fora. Ele não está participando, talvez poupado e tal, mas o Regis pode ser aí uma surpresa para o duelo contra o Pantera na próxima sexta-feira. Mas, ô Fábio Chaib, vamos falar então da abertura da rodada do Campeonato Brasileiro, a 29ª rodada. O Botafogo é o líder com 59 pontos, o Bragantino é o vice-líder com 52, o Flamengo é o terceiro com 50, Palmeiras é o quarto com 47, quinto é o Atlético com 45, sexto é o Grêmio com 44. Esse é o G6. E o Z4, Vasco é o 17º com 30, mesma pontuação tem o Santos nos critérios, o Peixe fica para trás. Coritiba é o penúltimo com 20 e o América Mineiro é o último com 19, os dois virtualmente rebaixados. Fabião, como você destacou na abertura do programa, o Bragantino recebe o Atlético Mineiro. Se o Braga vencer, a diferença, claro, o Botafogo vai ter que cumprir esse jogo contra o Fortaleza. Fortaleza está pensando na Sul-Americana. Mas se o Braga vencer o Atlético Mineiro, a diferença cai para 4 pontos, meu caro Fábio Chaib. Isso mentalmente na cabeça dos jogadores do Botafogo já podemos dizer que é um trevo na cabeça dos caras lá da Estrela Solitária, o Fabião? Sem dúvida, Carlão. O Botafogo que tem liderado aí o Brasileirão, de ponta a ponta, praticamente, ficou 2 rodadas fora da liderança, mas tinha uma vantagem bem maior e agora pode ver essa vantagem diminuir para apenas 4 pontos. Isso porque o Botafogo não joga na rodada, Teve aquela partida contra o Fortaleza que seria realizada ontem, adiada pelo STJD, por causa do pouco tempo de intervalo entre as partidas de domingo e de terça. O Botafogo, então, pode ver o Bragantino colar ali nele, ficar a 4 pontos. Bragantino, que é o melhor time do retorno, viu, Carlão? O Bragantino lidera o retorno do Brasileirão, é o melhor time e está a 8 jogos invicto. É a maior série invicta neste Brasileirão. O Bragantino, então, sem muita pressão, como a gente tem falado em alguns dias por aqui. O Bragantino jogando mais tranquilo, mais leve, está fazendo pontos, está somando pontos. Nesse momento pode chegar a 4 pontos apenas do Botafogo. Pedro Caixinha terá o mesmo time que enfrentou o Fluminense no domingo, bateu o Fluminense. Só a ausência de Matheus Fernandes, que está suspenso. Mas a equipe de Bragança Paulista está acreditando que pode surpreender realmente não só o Atlético Mineiro, como também essa campanha do Brasileirão. Já o Galo é o 7º colocado e ainda luta por uma vaga na Libertadores. O Galo vem de uma derrota no Clássico para o Cruzeiro, mas fora de casa o Galo vai bem, tem a terceira melhor campanha de visitante e vem de vitória sobre o Internacional e sobre o Palmeiras. O Filipão tem 2 baixas para essa partida, o zagueiro Maurício Lemos e o meia Zaratio estão fora, mas é um grande duelo, então às 7 horas da noite no Nabi Abichedi, promete bastante. Bragantino tentando, e vai ter a minha torcida, viu, Carlão? Para alcançar
o Botafogo aí o na liderança do Campeonato Brasileiro. É, o representante do interior paulista. O Ricardo aqui de Paulínia, ele fala: bom dia, Carlão, é esquisito dizer isso, mas o Bragantino não é o Bragantino, o Ricardo de Paulínia, final 1585. Olha, Ricardo, eu concordo com você. Aquela essência do Bragantino, massa bruta, aquela camisa toda quadriculada, né, no início dos anos 90, isso não existe mais. E me dói o coração realmente quando o Braga entra de vermelho. A gente sabe, né, em virtude do patrocinador, em virtude da mandatária do clube, né, o Bragantino teve que mudar o uniforme e tal. Em troca disso, muito dinheiro, boas campanhas. É claro que o torcedor fica seduzido, mas é verdade, o Bragantino, o Massa Bruta, tempos de Parreira, Vanderlei Luxemburgo, esse não existe mais, infelizmente para alguns, felizmente para outros. Tem aqui o final 6241. Bom dia, Carlão, amigos da CBN. Hoje o Choque Rei, para ser bom, vai depender da arbitragem, que anda ruim demais. O VAR, então, nem se fala. Vai ser um jogo nervoso. Vamos ver, daqui a pouco o Roberto Lioi vai trazer aí as informações de São Paulo e de Palmeiras. A gente vai debater aqui com o Fábio Scheib. Bom dia, Carlão, Lupe, Fábio Scheib, JN, Júlio Nascimento, onde quer que esteja, tá bem melhor do que a gente, viu, meu amigo? Estamos juntos e Sharon Now. Olha, o Lupe tá parecendo a Dona Encrenca, fala baixo, senão vai acordar o Pedro Filhão. Mas o Lupe está numa ação, está lá no Estádio Brinco de Ouro, o Guarani está treinando agora, então por isso ele está falando baixinho, para não atrapalhar aí o dia, né, a atividade comandada pelo técnico Humberto Louser. 11h28, vamos para São Paulo então. Roberto Lioi na ponta da linha, informações do Choque Rei, informações do Corinthians, que está em Cuiabá para enfrentar o Dourado, e o Peixe, que se prepara para encarar o Coritiba amanhã na Vila Belmiro. Lioi. 3 meses após a classificação tricolor na Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo se reencontram nesta quarta-feira no Allianz Parque, às 8h da noite, pela 29ª rodada do Brasileirão. Após encerrar uma sequência de 4 derrotas seguidas, o Palmeiras vem motivado pela vitória fora de casa diante do Coritiba. Abel Ferreira e Hendrick, que estavam suspensos, serão as principais novidades na equipe. A tendência é que o sistema com 3 zagueiros, formado por Gustavo Gomes, Luan e Murilo, se mantenha. Do lado tricolor, sem poder contar com Pablo Maia suspenso e provavelmente sem Arboleda e Luan, que não treinaram nos últimos dias machucados, a tendência é da repetição do mesmo meio de campo da classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ou seja, com Gabriel Neves e Alisson. Na frente, mais uma vez, Rames Rodrigues deverá ser titular ao lado de David e Lucas. Também nesta quarta-feira, Mano Menezes busca a primeira vitória no comando do Corinthians diante do Cuiabá às 9h30 da noite na Arena Pantanal. Maicon cumpriu suspensão e será uma das novidades da equipe, que também deverá ter Fábio Santos na lateral. Se o Corinthians perder o jogo, há chance de terminar a rodada na zona do rebaixamento se 2 dos seguintes times, Goiás, Vasco ou Santos, vencerem seus respectivos jogos. Santos, que entrará em campo na quinta-feira diante do Coritiba, tentando esquecer a goleada histórica sofrida no domingo passado. Nesta terça-feira, houve uma reunião de membros de torcedores organizados com jogadores e comissão técnica no CT do clube. Os torcedores reafirmaram o apoio aos jogadores até o fim do Brasileirão, mas classificaram como vexatório e inaceitável o resultado diante do Internacional. De São Paulo, Roberto Lioi. Boa, Lioi. 11h30, ainda tem um tempinho? Vamos ver se tem as participações aqui, porque eu quero segurar o nosso bate-papo sobre os grandes da capital na volta do repórter CBN. O Thiago Medeiros Rodrigues aqui, ele fala: preferia a Ponte Preta jogando de vermelho do que nessa situação que está. Thiagão, é polêmico, respeito demais, já participei de alguns embates sobre isso. Eu não concordo, eu gosto mais da essência, né? Acho que o patrocínio seria interessante, mas mudar a cor do uniforme drasticamente eu já não concordo, mas respeito a sua opinião. E muita gente também compartilha desta opinião que você disse aí com relação à Ponte, com relação ao Guarani também. O final 8101, ele fala: bom dia, Carlão, e salve o tricolor paulista aqui. Aliás, o São Paulo defende uma invencibilidade no Allianz Parque. Os últimos 3 clássicos, né, os últimos 3 duelos entre Palmeiras e São Paulo, claro, no Allianz Parque, o Palmeiras não venceu. Então, uma marca interessante é que o São Paulo segura
o São Paulo defende hoje no estádio palmeirense. Aqui o 0197 ele só manda dias, então bom dia, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, 11 horas 31 minutos, repórter CBN, e na volta aí sim, vou falar com o Fábio Chaves sobre o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo hoje às 8 da noite no Allianz Parque, e também discutir a situação do Corinthians, que está lá em Cuiabá para enfrentar os donos da casa, lá na Arena Pantanal. Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 25 de outubro de 2023. O ministro da Justiça, Flávio Dino, compareceu à Comissão de Fiscalização de Controle da Câmara depois de faltar 2 vezes. Ele atendeu a 28 requerimentos e foi acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O ministro disse que não compareceu anteriormente por questão de segurança. Flávio Dino afirmou que foi orientado por policiais a faltar, até porque alguns deputados da comissão têm porte de arma. No momento da declaração do ministro, houve confusão e bate-boca entre os parlamentares. A Embaixada do Brasil na Palestina recomendou aos brasileiros em Gaza que estoquem comida e água. Em entrevista à TV Globo, o embaixador Alessandro Candeias afirmou haver uma avaliação de que as condições no local vão piorar. Há mais de 15 dias, brasileiros, estrangeiros e palestinos aguardam a abertura da fronteira com o Egito. O governo federal espera repatriar 32 cidadãos no avião da FAB. O Brasil tinha em 2022 1,5 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços, número equivalente a 1,7% da população empregada no setor privado. 52% apresentavam vínculo com aplicativos de transportes de passageiros. 39% eram trabalhadores de plataformas de entrega de comida e outros produtos e 13% de aplicativos de prestação de serviços. Os dados estão numa pesquisa do IBGE. O furacão Otis atingiu a costa oeste do México com ventos de até 270 km por hora e fortes chuvas. Em apenas 12 horas, o fenômeno passou de tempestade tropical para furacão de categoria 5, que é o nível máximo. Nesta manhã, o fenômeno tocou o solo de Acapulco e regrediu para a categoria 4. Apesar do enfraquecimento, o furacão ainda pode causar impactos devastadores. A região continua em alerta máximo. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A. Reciclando papel. Opção B. Mantendo intactas as florestas nativas. Opção C. Fazendo replantio das áreas degradadas. Saiba a resposta daqui 15 segundos. Aprova, oficina, aprova, engenharia, arquitetura, medicina, aprova. Unesp, USP, Unicamp, a oficina aprova, seja qual for a facul, a oficina te aprova.
A resposta é a opção C, fazendo o replantio das áreas degradadas, pois assim haverá mais fotossíntese e mais sequestro de carbono para maior produção de biomassa. Exatas, humanas, biológicas, redação e muito mais é na Oficina do Estudante. Qual é o seu motivo? Se o seu motivo é ser feliz, o nosso é garantir isso. Apresentamos Intento. Apartamentos de 90 e 120 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e lazer completo, incluindo Family Grill com piscina privativa, em uma localização sem igual, no coração do Cambuí. Viva o seu motivo. Viva o Intento. Telefone 199652-8070. Um empreendimento Bio de Desenvolvimento Imobiliário. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11 horas 37 minutos, Antônio Lupe, direto do estádio Brinco de Ouro, entrevista coletiva Alan Santos. Exatamente, Carlão. A gente já está aqui na sala de imprensa do Guarani. Para quem está no YouTube, já vê aí um cenário amplo, né? Os jornalistas aqui, Ortiz, Diego Alves da IPTV, também estou aqui. Vamos começar com a coletiva do Alan Santos. Tudo bem, Alan? Antônio Lupe, Rádio CBN aqui de Campinas. Um resultado que vocês não queriam contra o Mirassol, o empate, mas o Guarani, no complemento da rodada, segue muito vivo, brigando pelo acesso. Faltam poucos jogos, vocês pensam jogo a jogo. O que tem sido trabalhado, o que vocês conversaram depois desse empate com o Mirassol para voltar o Guarani ao G4, a esse sonho tão desejado pelo elenco e também pela comissão técnica e os torcedores do Bugre? Bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, foi um jogo muito difícil lá contra o Mirassol, confronto direto, um time com muita qualidade, com um treinador muito qualificado, né, que estava aqui conosco, nos conhecia. E então, a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil. A gente começou na semana que, se não pudesse trazer os 3 pontos, que sempre é o foco desse grupo, a gente pontuava lá, né, vinha com um ponto, e foi isso que aconteceu. Agora a gente mudou a chave, a gente sabe que tem 5 guerras pela frente, mas a nossa mentalidade é jogo a jogo, como você falou, e a gente tem um Botafogo que é um jogo muito difícil, e o grupo particularmente tem pensado muito, né, visualizado esse acesso para fazer história no Guarani. A gente sabe que o clube necessita disso, nós necessitamos disso também como atleta, a gente, né, entende que esse é o foco. Hoje é dia 25, o campeonato acaba 25 de novembro, a gente tem um mês aí para abdicar de muitas coisas para poder focar no grande objetivo do ano, que é colocar esse clube na Série A. Olá, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. Recentemente, vamos falar só recentemente, você participou de 2 campanhas de acesso, né? A campanha do título com a Chape lá em 2020, com o Humberto Louser como seu treinador, e no ano passado a campanha do Vitória, que trouxe o Vitória para a Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive contra a Chapecoense, uma mostra de que se deve acreditar até o último lance, porque vocês foram campeões com um gol marcado exatamente no último minuto da partida, né? Vivendo esse ambiente de 2 acessos importantes, um deles com conquista de título, e trazendo um comparativo para o ambiente atual do Guarani, a campanha do Guarani, você encontra similaridades, você encontra o foco, o mesmo objetivo traçado, ou existem diferenças entre os trabalhos? Bom dia, Marcos, bem lembrado, cara. Essa semana eu tenho um quadro na minha casa, né, dos objetivos que eu quero, e um dos objetivos é comemorar com a minha família dentro de campo, né? A minha filha mais velha vai para a 4ª comemoração, tanto de acesso e tanto de título, e é algo que eu visualizo e isso não sai da minha cabeça. Esse mês eu vou trabalhar o tempo todo para viver isso novamente com a minha família, comemorando ali o acesso dentro de campo. E, cara, a gente tem um grupo que é muito similar a coisas que eu vivi no passado recente aí com outros grupos. Já vivi grupos muito bem qualificados tecnicamente, mas não tinha a mentalidade de querer, né, algo mais. Já vivi grupo também tecnicamente um pouco abaixo, mas com jogadores que queria, que estava com fome. Eu posso dizer que esse grupo tem uma mentalidade bem forte para chegar. Até por isso que a gente chega com a possibilidade desses últimos 5 jogos com chance de acesso, né, brigando lá em cima, um campeonato muito difícil, onde os times lá de cima tá todo mundo ganhando. Eu creio que é uma das Série B mais disputada, né, de todos os tempos.
Então, a mentalidade desse grupo, o dia a dia, o treinamento, tem todas as virtudes dos grupos que a gente, né, passou há tempo atrás, que foi vencedor, que teve acesso, que teve título. E a gente tem conversado dia a dia, né? O Humberto tem implementado isso para a gente visualizar, né? No dia 25, ou quem sabe antes, se a gente pegar uma sequência de vitória, que a gente já fez uma sequência de 3 jogos ganhando, acho que a gente teve 2 sequências, e a nossa mentalidade é essa, né? Buscar essa sequência de vitória, a gente sabe que é o Botafogo agora primeiro, para que a gente possa, no final da temporada, a gente possa ir para nossas férias feliz, com a torcida bugrina também alegre, e essa é a única mentalidade e pensamento que nós temos para o final da temporada. Alan, bom dia, o Diego Alves da IPTV. Você estava dizendo na resposta anterior que tem um mês aí para abdicar de algumas coisas, dedicar ao máximo, é uma reta final de campeonato, e ao mesmo tempo também o Humberto Louser tem falado sobre a necessidade de recuperação de atletas e tudo mais. A gente acompanha alguns trabalhos aqui, né, semanalmente. Nesse momento, com essa ansiedade, talvez aí pela busca, pelo grande objetivo, é possível, assim, vocês trabalharem essa dosagem nos treinamentos para não ir com tanta intensidade aqui dentro, para se preservar em algum momento? Como é que fica, assim, a cabeça do jogador num momento tão importante como esse, né? Para tentar fazer uma dosagem aí de trabalhos, para não esticar demais no momento que não é para esticar, para todo mundo inteiro. Como é que está sendo esse processo para vocês aí numa reta tão importante de campeonato? Bom dia, Diego. Na verdade, dentro de um grupo grande assim, né, de atletas, tem vários perfis peculiares, né? Então, a comissão técnica é uma comissão bem experiente nisso, né? E alguns atletas também experientes costumam, né, visualizar alguns atletas que baixou a guarda, né? Porque vai chegando no final da temporada, tem muitas coisas, né? Particular de cada um, alguns atletas renovaram, outros atletas, por exemplo, talvez outros clubes já estão começando a conversar. E como eu fui mais jovem, eu já tive esse pensamento, às vezes acomoda um pouco. Então a gente tem puxado alguns atletas que a gente viu que baixou a guarda. Creio que desde o jogo do CRB, né, a gente tem visualizado alguns atletas que no final da temporada têm baixado um pouco, mas esses últimos 5 jogos eu creio que esses caras a gente está resgatando, e além de conversar, eu tenho feito na prática, né, entregado o máximo possível nos treinamentos, porque Humberto prega muito sobre isso na semana, a preparação é muito mais importante do que o jogo. Porque quando você se prepara bem, o jogo ele fica natural, né? Então, se você não se prepara, o jogo fica muito mais difícil para fazer aquilo que é colocado pela comissão técnica, tanto parte tática, física, parte de sistema defensivo, ofensivo. A gente sabe que a gente tem 3 jogos em casa, 3 decisões para a gente poder, né, chancelar ali, carimbar o que a gente quer. Então a gente vai entrar muito forte para esse jogo, sabendo da dificuldade que o Botafogo vem também para honrar aquilo que eles têm como profissional, né? É muito mais difícil eles ter o acesso, né? Brigar pelo acesso, mas nada impossibilita deles também ter 5 vitórias. Eles vão dificultar bastante nosso jogo aqui, mas com toda certeza a gente vai entrar com muita fome para trazer esses 3 pontos. Esse é o Alan Santos, daqui a pouco a gente volta com mais do Guarani aqui no CBN Esportes, Carlão. Boa, Lupe. Alan Santos é bom papo. O menino da Vila, né? Menino criado ali, geração Neymar, Paulo Henrique Ganso. Ele fez parte daquela constelação e depois teve carreira vitoriosa, principalmente aí em Série B, Série C com o Vitória. Bom papo. E tem sido um cara importante para o Guarani nesta Série B, né? Passou por algumas situações ruins, né? Mas o que faz parte da vida do jogador, uma partida em Novo Horizonte, né? Lá no início da Série B, em que ele acabou falhando no gol e na sequência foi expulso, né? Se eu não estiver enganado, e contra o Juventude, que foi a mais marcante, né? Aqui no Estádio Brinco de Ouro, foi sair jogando ali numa falha entre Alan Santos e Pegorari. O jogador do Juventude aproveitou e fez o gol. Mas estes 2 lances, os aspectos negativos, mas eu vejo o Alan Santos com muito mais situações positivas do que negativas, tanto é que quando ele esteve fora de combate nas últimas rodadas, mesmo o Valber tendo substituído bem, o Alan Santos é um cara que fez falta, né? Evidentemente é um homem de confiança aí do técnico
Humberto Louser. Boa entrevista, Antônio Lupi. 11 horas 46 minutos, tem um intervalinho, né? Tem um intervalinho pequeno aí, a gente volta para repercutir ainda mais com o Lupe sobre o Guarani, tem a Ponte Preta no contexto também, sobrando um tempinho a gente fala sobre os gigantes da capital paulista. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Que é impossível, ou ir lá e fazer, de desistir, ou acreditar em você mesmo, de se acomodar, ou ser a transformação, de ser apenas mais um no mundo, ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações. Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. O amor está em se importar, em ajudar, em se doar e se cuidar. Ele está nas cores e em outubro ele é rosa. Para lembrarmos da importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o que mais atinge nós mulheres no mundo. Faça os exames, valorize seu corpo e sua saúde. Em outubro, somos rosa. Iniciativa CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. 11 horas 49 minutos, vamos voltar ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde lá está Antônio Lupi, repercutir mais alguma coisa sobre o Guarani, Lupi, ou já vamos falar aí da Ponte Preta, Lupércio? Ainda nada? Nada? Pode tocar, Valmirzinho? Tá, se o Lupe aparecer, você faz um sinal pra mim aí que a gente já emenda com o meu parceiraço Antônio Lupe. 11 horas 50 minutos. Ô, Fábio Scheib, então vamos lá, vamos falar do choque rei aí, Palmeiras, São Paulo. Palmeiras precisa vencer para se fixar no bloco dos melhores aí que vão para a Copa Libertadores. O São Paulo vivendo aí um momento de já pensando em 2024. Ô, Fabião. Exatamente, Carlão de Freitas. Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 8 horas da noite no Allianz Parque. Um jogo muito mais importante, digamos assim, para o Palmeiras, né, que busca essa classificação para a Libertadores da América. O São Paulo jogando mais tranquilo esse Brasileirão, já por ter ganho a Copa do Brasil, está se afastando cada vez mais da zona de baixo da tabela. Mas o São Paulo realmente é um adversário que incomoda o Palmeiras nos últimos tempos aí. Eliminou 2 vezes o Palmeiras dentro de casa na Copa do Brasil, inclusive nesse ano, há pouco mais de 3 meses, o Palmeiras tem o São Paulo engasgado na garganta ainda, nessa rivalidade tão grande entre Palmeiras e São Paulo. A torcida palmeirense não está muito confiante, né, Carlão? Cerca de 28 mil ingressos foram vendidos até o momento para esse jogo, o que pode parecer bastante, mas para um clássico da cidade, um clássico de tanta história, acaba sendo pouco. O Palmeiras esperava muito mais, mas até agora 28 mil ingressos vendidos.
palmeirense está meio na bronca com as declarações da Leila Pereira, mesmo com a atuação do elenco nos últimos jogos. O Palmeiras venceu o Curitiba no domingo, depois de 6 jogos sem vencer. Havia tido uma vitória apenas no dia 15 de setembro, há um mês. E agora o Palmeiras tentando se recuperar e entrar nos trilhos para pelo menos salvar o ano com uma classificação direta para a Libertadores da América. Lembrando que se o Atlético Paranaense vencer o América hoje, o Palmeiras já será ultrapassado pelo Atlético Paranaense, então a vitória é fundamental para se manter no G4 da competição. Eu espero um grande jogo, o São Paulo sem 3 titulares, né? O Arboleda, o Pablo Maia, 2 titulares e o Luan também, outro jogador que é reserva, mas também não é para a partida, e o Palmeiras podendo contar com uma equipe completa, né? Abel Ferreira volta, ainda que também, e o Palmeiras fazendo mudanças nesse final de temporada para ver o que melhor se adequa para o time nessa busca pela Libertadores, Carlão. Estará presente, Fábio Scheib? Provavelmente estarei sim, viu, Carlão de Freitas? Tá Vamos certo. acompanhar esse duelo tão importante do futebol paulistano e brasileiro. Vamos para para o Mundial. Uma provável do Verdão aí, o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Richard Rios e Rafael Veiga, Hendrick, Rony e José Lopes, Flaco Lopes. Olha o tricolor. Oi? Não, ia falar o tricolor justamente. Manda bala. Olha o tricolor aí. Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista, Gabriel Neves, Alisson, Michel Araújo ou Rodrigo Nestor e Rames Rodrigues, que na última rodada apresentou aí um bom futebol diante do Grêmio. Lucas Moura e David ou Luciano é o São Paulo do técnico Dorival Júnior. 11 horas e 53 minutos. Lupe está ok, Valmirzinho? Vamos tentar arriscar. Vamos lá. Lupe está conosco ou não? Sim, Carlão. Estou Grande aqui. Lupércio. Toca a bola aí. Tem a repercussão do Guarani ou já vamos com ponte, Lupe? Lupe. Ainda nada, 11 horas e... Mantendo. Oi, Carlão, me ouve? Opa, agora sim. Toca, Lupércio. Bora lá. Agora sim. Vamos lá, então. Só para a gente falar, o provável time do Guarani volta Matheus Bueno no meio-campo, na vaga do Lucas Araújo, e o Bruninho não participou da atividade. O Bruninho sentiu um desconforto muscular e o Regis foi o titular do meio-campo. Então, provável Guarani para enfrentar o Botafogo na sexta, com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão e o Alan Santos, que falou conosco agora há pouco ao vivo, direto aqui do Brinco, e na esquerda o Mike. Meio-campo, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e também o Regis no ataque, João Vitor, Bruno Mendes e o Bruno José, que treinou normalmente, também deve ser confirmado no time titular do Guarani. Carlão. Olha só, cara, eu estou na expectativa. Se confirmar o Regis entre os titulares, eu acredito que o futebol ele apresenta, ele nos dá algumas situações importantes, né? De repente o Regis tem a possibilidade de começar jogando e brilhar, né? Como foi em 2021, como era para ser neste 2023. Infelizmente o Regis não conseguiu, né, repetir as atuações das temporadas anteriores, mas ainda dá tempo. Restam 5 rodadas e o Regis, tecnicamente, ele é acima da média e, quem sabe, pode desabrochar justamente neste jogo contra o Botafogo. Lupe! Fechou, 11 horas e 55 minutos. Se o Lupe voltar, você só faz um sinalzinho, Valmirzinho. Eu vou aqui com o Fábio Scheib falar do Corinthians. O Corinthians que 9h30 da noite estará na Arena Pantanal para enfrentar o Cuiabá. Fabião, e esse Corinthians, Fabião? O Corinthians que entra nesse momento, nessa 29ª rodada, a 3 pontos da zona de rebaixamento, precisa pontuar para se livrar da zona de baixo da tabela, e feito o Cuiabá, que joga muito bem lá na... Você quer falar, Carlão? Eu só vou fechar, depois a gente fecha o Corinthians, vamos com o Lupe lá no Brinco de Ouro. Lupécio! Só para a gente terminar, Carlão, para também trazer informações da Ponte, que joga também nas sextas, 9h30 da noite. O técnico João Brigatti já começou a trabalhar com a equipe, visando o duelo contra o Novo Horizontino. Lá em Novo Horizonte, a Ponte precisa vencer para não entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. São 3 novidades, né? 3 jogadores que ele pode contar. O Elvis, que cumpriu suspensão, o Filipinho e também o Gé. Esses 3 atletas não atuaram
contra a equipe do Ituano na última rodada. Só que ele tem um desfalque, né? O Mailton recebeu o 3º cartão amarelo e olha que situação incrível, né? Hoje, dia 25 de outubro, completa 2 meses que a Ponte não conquista uma vitória. A última foi contra o Londrina. E também faz 2 meses que ela não marca um gol jogando em casa. Situação desesperadora da Ponte, que precisa urgentemente vencer, faltando 5 jogos para terminar a Série B. A Ponte faz 3 jogos fora e 2 em casa. Os jogos em casa contra o Avaí e na última rodada contra o CRB, Carlão. É verdade, Lupe. Realmente números ruins, números péssimos da Ponte nesta Série B. Mas, como que é o ditado, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Então a Ponte ainda briga aí de uma maneira desesperada para escapar desta zona de rebaixamento. 11h57. Lupécio, show, muito bom. À tarde a gente se encontra no Arena, beleza? Valeu, Carlão. Desculpa aí algumas falhas de comunicação, problemas da internet, mas como eu sempre digo, sempre logrando êxito. Grande, Lupe. Deu tudo certo, fique tranquilo. Fabião, e aí, cara? Vamos lá. E esse Coringão aí? Dá pra acreditar? Dá pra pensar em vitória? Ou é um time que não tem apresentado, assim, né, uma situação de otimismo para o torcedor? Não tem apresentado bom futebol, mas precisa ganhar, precisa pontuar, enfrenta o Cuiabá, que está a 7 pontos da zona de rebaixamento. O Cuiabá tentando avançar nessa busca para fugir da zona de baixo da tabela, né? Encara o Corinthians às 9h30 da noite lá na Arena do Pantanal. O Cuiabá que vai ter o time completo, só Jonathan Cafu, que passou pela Ponte Preta também já, não vai para a partida, mas conta com o Davidson, com o Walter, com muitos jogadores de qualidade ali. O Corinthians vai ter o retorno do Michael no meio-campo. Ele não jogou contra o América Mineiro no último final de semana. E também o Mano Menezes pretende colocar Rojas, o paraguaio, que ainda não deslanchou no Corinthians, mas que fez boa campanha lá no Campeonato Argentino. Corinthians tentando essa vitória para aumentar a vantagem para a zona de rebaixamento, já que o Vasco e o Santos jogam suas partidas apenas amanhã. O Carlão, tem uma notícia sobre a Conmebol também, sobre a Libertadores Conmebol na final do dia 4, né? A Conmebol anunciou o árbitro da partida entre Boca Juniors e Fluminense, será o colombiano experiente Valmir Rondán. Conhece ele, Carlão? Conheço. Eu sou meio assim com esses árbitros da Conmebol. Eu acho que eles picam muito o jogo, mas vamos ver, que ele faça aí tenha uma grande atuação, que ele consiga conduzir a partida de uma maneira perfeita aí e que faça um bom trabalho, sem dúvida alguma, num jogaço dia 4 de novembro. Tá chegando, hein, Carlão? Tá chegando, Fábio Scheib. 11h59, tem mais um minutinho. Ô, Fabião, eu quero só voltando ao assunto do Corinthians, o Daverson hoje, imagino que vai render de meme para amanhã, hein, Fábio Scheib? Você viu no último jogo ele com o Daronco? O Daronco errou uma bola e estava comentando. Cara, ele é maluco. O Daronco, a torcida começou a xingar o Daronco e falou para parar. A torcida para, não, para. Aquele grito tradicional que a torcida faz, né? Ei, juiz, lá. Ô, Fábio, você acha que é dele isso daí ou ele tá meio VTZero, hein? Eu acho que no começo era bem característico dele mesmo, era uma coisa ingênua, mas daí ele foi vendo que estava dando um palco, né? Acho que deu uma deslanchada nisso aí também. Tá fazendo um personagem particular, próprio dele mesmo, né? Um cara ímpar no futebol brasileiro, o Davidson, que sabe jogar bola, sabe fazer gol, mas se perde um pouco nessas outras formas de se expressar, podemos dizer. Né? Mas dentro de campo tá jogando... É bom jogador, sim. Tá jogando muita bola. Não sei se o Palmeiras era muito pra ele, de qualquer maneira ele tem um nome cravado na história palmeirense, de uma maneira muito destacada, mas no Cuiabá ele tem feito aí um campeonato brasileiro de 2023 de uma maneira sensacional. Eu tenho escutado muito a imprensa gaúcha e ele é um dos nomes preferidos para ocupar a vaga de Luizito Soares no Grêmio ano que vem, porque o Grêmio vê nele um bom potencial para substituir o Uruguai. Olha aí, já notícias do mercadão da bola que aos poucos já vai aquecendo, né? Porque estamos fechando outubro, né? Novembro tem aí a reta final das competições, mas o mercado já vai ser aberto para as contratações visando a temporada 2024. Fechando aqui o CBN Esportes. Fabião, valeu, cara, um bom jogo hoje, te encontro no Arena, hoje sob a batuta de Antônio Lupe.
E amanhã a gente está de volta aqui no CBN Esportes, Fábio Scheibe. Bom jogo, bom choque rei, Fabião. Traga boas notícias. Nos vemos à tarde e falamos mais sobre esse duelo. Um grande abraço, Carlão. Valeu, Fábio Scheibe. Gente, CBN Esportes fica por aqui, prometendo voltar amanhã a partir das 11 horas e o Arena hoje às 4 da tarde para repercutir aí a rodada do Campeonato Brasileiro e tudo sobre Ponte Preta e Guarani, além de muito bom humor e muitas risadas. Até lá! Repórter CBN